quiralidade. Tá, deixa eu pegar ali para você. Prontinho. Fechou. Beleza. Tá aqui. Maravilha. Já colocamos no lugar certo. Agora, vamos para o estágio final. É a última, mas a mais rica de todas. O isomerismo óptico. Ou ótico, como se fala atualmente. A isomeria ótica é a isomeria onde você vai ter um fenômeno chamado de fenômeno da quiralidade. É muito interessante explicar para o aluno o fenômeno e depois a teoria, e não a teoria e depois o fenômeno. Senão você move uma montanha para chegar na aplicabilidade do que você está estudando. E você, repito, só decora as regrinhas, mas não consegue entender as causas na relação causa e efeito. Ou, desculpa, os efeitos na relação causa e efeito. E o efeito, querido, é esse aqui. Esse é o Nick, ele é o sindrômico da focomelia mais popular que tem no mundo, ele é autor de vários best-sellers. Ele tem 2 filhos, se não me engano. Joga bola, anda de skate, nada. Sim, joga bola, anda de skate, nada. É um exemplo de vida, né? Se a gente acorda assim, cansado, triste, o dia hoje vai ter aula de química. Não, pensa no Nick. Assiste 5 minutinhos assim, o videozinho dele. Ele foi até no Encontros com Fátima Bernardes. Exatamente. E aí ele é incrível, fantástico. E a mãe dele consumiu um remedinho chamado talidomida. Enfim, comercializado pela indústria Bayer. A talidomida é um composto que possui um fenômeno chamado de quiralidade. É a versão boa e ruim de alguma coisa. Pensa em você. Né, uma pessoa com valores, princípios morais, uma nota acima de 4,95 no Uber, uma pessoa que coloca o lixo orgânico no lugar do orgânico, que cumprimenta as pessoas quando as vê na rua. Imagina agora uma versão do mal sua, uma versão sua irresponsável, sem valores, sem princípios, que não respeita a coleta seletiva, que não cumprimenta o Uber ou pergunta sobre a vida dele e tem uma nota abaixo de 4 no Uber. Essa pessoa é a sua antítese, é a sua versão ruim, como se fosse um gêmeo do bem e um gêmeo do mal. Você sabe gêmeos univitelinos? São cópias genéticas perfeitas, mas pensem bem, personalidades não são iguais. Viu só que interessante? É basicamente isso que a natureza também faz no mundo particular. Só que não de uma maneira assim, né? Tipo, gêmeo bom, gêmeo ruim, pessoa que é educada, pessoa que é mal educada. Ah, não. Ela faz assim, ó. Uma versão da molécula faz com que tu não fique com náusea, vontade de vomitar e assim por diante. A outra faz com que teu filho nasça sem braços, sem pernas. Acontece isso. Uma versão da molécula faz com que você tenha gostinho de laranja, a outra versão da molécula, gostinho de limão. Ah, pessoal, mas isso aí não acontece. Você já consumiu um remédio chamado Alegra D? Ah, isso aí, eu tô falando com você que é ranhentinho. Você que tem uma rinite infinita, você que tá sempre ranhentinho, que tá sempre grudado num rolo de papel higiênico. Você consome Alegra D, e aí você pensa, Alegra D, mas o D é de dia e tal, para eu não ficar cansado, verdade. Mas se você olhar lá embaixo, assim, na bula, vai ter o princípio ativo, e do ladinho muitas vezes está escrito D de destro e L de canhoto. Sabe por que é assim? Porque essas substâncias possuem princípios, possuem o fenômeno da quiralidade. Ah, mas isso aí faz muito tempo, foi na década de 50. Mas o Nobel de Química que foi dado a um químico japonês, por sinal, que literalmente premiou quem conseguiu, separar com precisão esses enantiômeros ou antípodas ópticos, foi dado em 2001. Você já era nascido em 2001? Se você não era, pelo amor de Deus, não fala que eu me senti muito velho. Você já estava incondicional em 2001, então, né, meu Deus do céu, a menina levou... Eu não era, eu fiquei chocado, Jesus amado. Mas, enfim, voltando aqui. Querido, isso acontece a nível particular e a gente chama esse fenômeno, então esse é o efeito, né? A gente chama de quiralidade. Então, quando ocorre a quiralidade? O que é necessário para haver quiralidade? Quando pode haver esse fenômeno? Bom, para você haver identificar esse fenômeno, para ocorrer esse fenômeno, a molécula tem que ter um carbono muito especial, muito particular, chamado de carbono quiral. O carbono quiral gera uma molécula quiral e a molécula quiral gera o fenômeno da quiralidade. Então vamos ver agora aqui no nosso cartãozinho quando isso acontece. O carbono quiral, senhores, é o carbono que possui assimetria completa.
Por isso ele também pode ser chamado de assimétrico. O carbono quiral, ele é o carbono que tem 4 radicais diferentes. E por favor, não me interpretem mal. Radicais não são átomos. Radicais é um conjunto ou grupo de átomos que constituem aquela ligação com o carbono. Veja, você pode ter 4 radicais de carbono. Você pode ter metila, etila, propila, butila. Todos são de carbono. Esse carbono é um carbono quiral. Por quê? Porque não é o primeiro átomo, e sim todo o conjunto de átomos que contempla aquela ligação. Veja, aqui do lado, eu trouxe para você um exemplo. Se o carbono quiral é o carbono que tem 4 radicais distintos, diferentes, quando você tem que identificar um carbono quiral, você pode ficar mais ágil se você se preocupar menos em achar o quiral e mais em eliminar os que não podem ser quirais. Você fica super rápido. Por exemplo, quantos carbonos quirais você tem nessa molécula? Se você está procurando o carbono quiral, você está errando. O que você tem que fazer é isso aqui, ó. Tá, nenhum desses pode ser quiral. Porque se ele tem que ter 4 ligantes diferentes, ele nunca vai poder ter duplas ou triplas. Então você corta direto. Porque se tem dupla, não tem 4 ligantes, tem 3. Se tem tripla, não tem 4 ligantes, vai ter 2. Tá, esse aqui eu vou cortar porque ele tem 2 hidrogênios. Esse tem 3 hidrogênios, 3 hidrogênios, 3 hidrogênios. E esse tem 2 hidrogênios. Então, só me sobra um. Qual é o carbono quiral? Nenhum. E isso é muito importante. A pessoa fez de propósito. Normalmente, o pessoal vai direto para aquele que tem as ligações espaciais. E, de fato, é uma técnica interessante. Mas, como eu disse para você, quando você for fazer a análise de carbono quiral, como é uma parte muito fácil, faça por exclusão e não por identificação. Corte os que não podem ser quirais. E aí o que sobrar, você analisa com calma. Esse cara não é quiral, porque ele tem uma metila e uma metila. Agora vamos fazê-lo um quiral. Ou fazer dele um quiral. Vamos lá? Vamos transformá-lo. Pronto. Agora, queridos, ele é um belo quiral. Vamos desenhar aqui onde estão os 4 radicais. 1, etila 2... metila 3 e benzila 4. Ah, mas só um pouquinho. Você tem carbono ali, não interessa. É o radical. Tudo que está, querido, incluso no círculo que o professor fez. Logo, este é o nosso belíssimo carbono quiral. O carbono quiral, ele pode também ser encontrado em cadeias fechadas. E quando ele está em cadeias fechadas, tem que ter cuidado. Primeiro, porque a maioria dos concorrentes de vocês não sabem disso. Não sabe disso. Por quê? Porque não é muito veiculado, não se dá muita ênfase e é o que tem sido mais cobrado atualmente. Cadeia fechada e carbono quiral. Quando a cadeia for fechada, você pode fazer 2 análises distintas. Você pode fazer um círculo na cadeia, como eu vou fazer agora, e olhar para um lado e olhar para outro. Você faz assim, ó. Você faz uma leitura para um ladinho, você faz uma leitura para outro lado, tá? Assim, e você faz uma leitura num outro sentido, tá? Então deixa eu pegar aqui rapidamente. Ó, faz uma leitura nesse sentido e aí depois faz uma leitura no outro sentido. Essa é a técnica, assim, oficial, né? Ó, ele está indo no sentido horário, você depois faz uma leitura no sentido anti-horário. Anti-horário, desse jeito, ok? Bom, se no sentido horário e no sentido anti-horário o ciclo for diferente, você pode ter carbono quiral. Se no sentido horário e no sentido anti-horário for igual, você não pode ter carbono quiral. Muitas pessoas se atrapalham um pouco nisso, então eu vou explicar um pouco melhor. Ó, imagine esse como sendo seu carbono 1, imagine, não que ele seja. Se você começar a contar para cá, o segundo carbono que você vai ter é uma carbonila. Se você começar a contar para cá, vai ser uma dupla. Não é a mesma coisa. Então você vai ter um ciclo assimétrico, portanto, vai contar como um carbono quiral. Como eu sou meio burro e me atrapalho com sentido horário e anti-horário, porque eu não sei ver horas em relógio ponteiro, pronto, falei. Então eu faço assim, eu corto no meio, criando um plano de simetria. Eu olho para o lado de cima, eu olho para o lado de baixo. Se eles forem diferentes, querido, você vai ter um carbono quiral. Bom, testemos então a regra do lado. Quem é o carbono quiral ali? Ó, não pode porque tem dupla. Não pode porque tem dupla. Não pode
porque tem CH2. Não pode porque tem CH2. Não pode, não pode, porque tem CH3, CH3. Ridículo. Esse é o carbono quiral. Não, querido. Você não tem carbono quiral ali. Porque você tem duas metilas. Tá, então faz um carbono quiral para eu ver se eu entendi. Claro, agora você... Olha ali, agora sim você tem o carbono quiral. Mas e que... Calma, não grita. O carbono quiral está aqui, ó. Vamos lá? Um radical, dois radicais diferentes. Vamos fazer o plano de simetria? O professor é burrão, não entendo de relógio de ponteiro. Ó, este lado é diferente deste ladinho aqui. Pronto, querido. Você acabou de decifrar o seu enigma. Você tem um carbono quiral. Como isso é o que mais cai nessa parte de isomeria, a gente não pode correr assim, ó, um risco algum em identificação de carbono quiral. Pensando nisso, no seu livro, o professor colocou um pequeno exercício para identificarmos carbonos quirais. Vou pedir então a atenção de todos vocês para a gente começar de maneira bem básica e propedêutica a decifrar esses problemas. Vamos começar com o primeiro aqui, que é o nosso composto em questão. Quantos carbonos quirais ele vai ter? Vamos lá? Este não pode ser e este não pode ser, porque são CH3. Então, eu vou analisar os outros. Este aqui provavelmente seja um quiral. Por quê? Porque ele tem um CH3, uma hidroxila, um hidrogênio e tudo aquilo ali. Então, são 4 radicais diferentes. Este aqui também é um quiral. Por quê? Porque ele tem um hidrogênio, uma hidroxila, isto e aquilo, que são diferentes. Não corre, faz com calma. A URGS em 2018, popular ano passado, pegou muita gente com ácido tricarboxílico que tinha no meio um carbono que parecia quiral e os dois lados eram iguais e o pessoal não viu. Você não pode cometer deslizes nessa parte. Este também é um outro carbono quiral, porque você tem o OH, que é diferente do H. Isso aqui, que é diferente de tudo isso aqui. Então você tem um quiral. E aqui também você tem um quiral. Pois você tem um H, um OH, uma metila e tudo isso aqui. Logo, queridos, 4 carbonos quirais. Se você quiser desenhar embaixo, pintar os radicais de cada um dos carbonos quirais, o professor colocou a gradezinha ali em benzenos, em hexágonos, desculpa, para facilitar o seu desenho, caso seja do seu interesse. Aqui na letra B, quantos carbonos quirais eu tenho? Isso aqui é muito fácil. Não pode, não pode, não pode, não pode. Me sobram 2. Verifiquemos. Aqui você tem um hidrogênio e aqui você tem um hidrogênio. Logo, querido, quantos quirais você tem? 1, 2. Porque se você cortar os ciclos, você vai perceber que os ciclos são assimétricos. E se eles são, os lados são assimétricos, desculpa, do ciclo, você vai ter, perdão, carbono quiral, 2 carbonos quirais. Então, o número de carbonos quirais dessa molécula igual a 2. 2 carbonos quirais. Ok? Agora, na letra C, você não pode se precipitar, pelo amor de Deus. Na letra C, o número de carbonos quirais que você tem vai ser igual a 1 e 2. E deu. Porque este do meio que você tem ali jamais vai ser um carbono quiral. Por quê? Porque se você olhar para as pontas, tanto esse lado quanto esse lado aqui, você vai ter o mesmo radical. Então, assim como a URGS fez em 2018, veja, querido, você não tem carbono quiral ali. Logo, são 2 carbonos quirais. Deste jeito. Tudo bem? Tranquilo ali, você entendeu isso, sim ou não? Fez sentido? Beleza, então, identificação de carbono quiral é a questão certa em alguma prova que você vai fazer. Pode, assim, tá muito seguro de que essa questão você vai garantir. Agora, veja só, qual é a lógica da aula do professor? O professor falou para você que a isomeria espacial do tipo ótica é a isomeria que estuda o fenômeno da quiralidade.
O fenômeno da quiralidade é o fenômeno no qual algumas substâncias apresentam uma função e outras isômeras apresentam uma função antagônica. Uma evita a náusea, o outro faz teu filho nascer sem braços, sem pernas. Então, o que acontece? Quando a quiralidade ocorre? Quando a sua molécula tem carbono quiral. Então a gente aprendeu a identificar o carbono quiral. Agora a gente tem que aprofundar um pouquinho o nosso estudo sobre o fenômeno da quiralidade. Por que quando se tem carbono quiral, você tem o fenômeno da quiralidade? Aí eu respondi a pergunta quando ocorre, não por que ocorre. Agora a gente vai ver o porquê. A gente vai testar também a tua noção espacial. Eu queria pedir, por favor, que você respondesse essa pergunta para mim. Olhem, por favor, essa molécula e olhem essa aqui. Eu peço, por gentileza, que você faça um exercício de abstração para ver como é que está a sua noção espacial. Vamos supor que esse risco aqui no meio represente um espelho plano de imagem virtual direta e igual. Se eu puser essa molécula em frente a um espelho plano de imagem igual, qual seria a imagem espelhada dela? Aquela lá, sim ou não? Então eu vou te perguntar algo muito simples. Se você pegar essa molécula aqui e girá-la 180, gira ela assim. Na verdade, 360. A minha pergunta é muito fácil. Querido, a molécula da esquerda, se for girada assim, vai ficar igual à molécula da direita? Sim ou não? O que você acha? Pega essa aqui assim e gira, só faz assim, faz assim. 180. Vai ficar igual, sim ou não? Dá uma olhadinha ali. Vocês levaram a sério o que eu falei para responder. Tudo bem. Por que é importante você pensar bastante nisso? Porque o quadro atrapalha muito você nesse momento. A resposta é, sabe quando que essa molécula vai ficar igual àquela? Nunca. É como se você pegasse sua mão direita e sua mão esquerda e tentasse transformar a sua mão direita na sua mão esquerda. Ó, nunca elas vão ser iguais. Não interessa como vocês as posicionem. Tanto que o nome quiral vem do grego, significa mão, porque a mão é o membro quiral. Não tem nada igual na sua mão. Nada, nada. A não ser que você tenha, evidentemente, duas mãos direitas ou duas mãos esquerdas, mas a culpa não é minha, é dos gregos, porque os gregos é que criaram essa expressão. Então, o que acontece, pessoal? Quando você tem substâncias quirais, você sempre tem uma substância que tem uma estrutura oposta ou antagônica à outra. E isso gera uma coisa chamada enantiômero. Eu vou girar para você a molécula e vou provar que elas nunca vão ser iguais. Prontinho, girei. Viu só? Elas nunca vão ser iguais. Se você pegar e girar aqui 180, você vai perceber que o SH vai para lá, e esse hidrogênio que estava atrás vem para frente. Essa metila que estava na frente vai para trás, como você está enxergando ali, tá vendo? No giro que eu fiz. Como o plano ele é muito traiçoeiro, o professor vai mostrando um aplicativo para você. Ó, dá uma olhadinha aqui. Pronto. Eu vou colocar as moléculas na frente do espelho. Uma na frente do espelho da outra. Assim, tá vendo? Todo mundo concorda que elas são espelhadas assim ou não? Vamos olhá-las assim, ó. Tá vendo? Ó, uma é exatamente a imagem no espelho da outra. É como se eu estivesse enxergando uma na frente do espelho plano, como você está enxergando. Se eu inverter esse cloro para lá, veja, ao inverter o cloro, o hidrogênio que está lá atrás vem para frente. Tá vendo? E elas nunca, jamais vão ser iguais. Eu vou provar isso para você. Tá ali, ó. Tá vendo? Ó, inverti. Ó, elas nunca vão ficar iguais. Não interessa como você gire. Tá vendo que o hidrogênio está aqui e o flúor está aqui? Tá vendo que o flúor está aqui e o hidrogênio está aqui? Se você inverter assim, o hidrogênio vai para cá, o cloro vai para lá. Então, jamais serão iguais. E por mais bobinho que isso pareça, fale isso para a mãe do Nick, né, que teve um filho com falcomelia. Não é bobinho, não. Porque você pode ter problemas hepáticos, problemas teratogênicos, problemas fisiológicos, você pode ter gostinho de limão, pode ter gostinho de laranja. A simples antagonia, a simples posição antagônica, o simples antagonismo entre as duas moléculas geram funções fisiológicas ou propriedades organolépticas diferentes para elas. A gente chama isso de antípoda óptico. Tem um nome um pouquinho mais formal. Ao invés de chamar de contrários ou antagônicos, os químicos colocaram o nome de enantiodinâmica.
meros ou enantiomorfos, enantiômeros. Desse jeito. Enantiômeros ou enantiomeros ou enantiomorfos, tanto faz, são expressões que condizem com antagonismos, com contrários, com coisas antagônicas, com antíteses. E existe uma outra forma de representar um e outro. Um deles você chama de canhoto, que é de left hand, e o outro você chama de destro, que é de dexter, em inglês, que significa destro. Então, um deles é o L, que você chama de canhoto, pode levar o nomezinho de levogiro também, ou levógiro, você já vai entender por quê. E o outro você chama de destro. Então, sempre vai haver o canhoto e vai haver o destro. Destro-giro, ou destrógiro. Desse jeito, assim. Tudo bem? Bom, como é que você sabe qual é o canhoto e qual é o destro? Por que o nome é levogiro, tipo left e giro? O que tem a ver esquerda e giro? Dexter, direita e giro? Como assim? Confuso. Vou mostrar para você agora então por que essas expressões são assim, mas antes vou passar para você o nosso cartãozinho de regra da quiralidade, que é quando você tem um carbono quiral. E o que é quiralidade? Que é a formação de antagônicos, antípodas ópticos ou contrários. Tudo bem, queridos? Pois bem, agora a gente vai entrar numa parte prática. Ó, vou mostrar para você aqui. Sabe como é que você sabe qual deles é o direito, qual deles é o esquerdo? Você faz isso com uma coisa chamada atividade ótica. E eu tenho aqui o desenho para você, para a gente se entreter. Dá uma olhadinha aqui. Seria muito interessante que você pegasse no livro também, aqui a página 140, que tem ali o equipamento bonitinho para você enxergar, mas eu vou passar para você agora na prática isso. O equipamento se chama isso aqui, ó. Você pode usar um polarímetro, como esse aqui que o professor tem. Por favor, cuidem, isso é caro, pelo amor de Deus. Ou você pode usar um pouquinho mais rebuscado, como o que você tem na página de número 140. Sabe como é que você vê se é o canhoto ou se é o direito? Se é o canhoto ou se é o destro? Você tem que fazer uma solução. Quando você olha no quadro simplesmente os dois antagônicos assim, você acha que o destro é um composto e o canhoto é outro. E não é assim, querido. Você não fala em destro e canhoto necessariamente. Você fala em solução destra e solução canhota. Por quê? O Pasteur, que foi o cientista que fez esse teste e descobriu como nós diferenciamos os dois, ele fez isso por intermédio do estudo do ácido tartárico que ficava nas barricas de carvalho depois de tirar o vinho. Ele via que haviam cristalzinhos no fundo, que é aquela popular sujeirinha que se fala do suco de uva. Ele viu que aquela sujeirinha apresentava cristais com formas extremamente opostas, perfeitamente opostas. E aí ele percebeu que essas formas opostas tinham uma característica divergente da outra em relação à luz. Quando era incidida a luz, uma delas tinha capacidade de desviar a luz para a direita e a outra desviava para a esquerda. E quando ele pegava punhados aleatórios assim e colocava em água, não desviava. E é isso que eu quero mostrar para você. Ó, como é que se faz isso? Você pega água, você está vendo? Isso é água, e aí você pega uma substância que você acha que é uma substância orgânica, que tem carbono quiral. Aí você pega essa substância e você joga essa substância dentro d'água. Assim, joguei ele dentro d'água. Tá vendo? Aqui. Aí o que você faz? Você agita. Assim. Existem 3 possibilidades para que isso aqui, para verificação disso aqui. Ó. Veja que eu coloquei um sólido ali dentro. Tá? Isso é a mesma coisa que você faz num remédio. Aí você agita bastante, assim. Tem 3 possibilidades. Ao usar o equipamento, você pode ter aqui dentro mais isômeros destros. Se você tiver mais isômeros destros, o equipamento vai girar a luz para a direita. Assim. A gente chama de desvio positivo. Porque quando você olha uma circunferência e olha assim, por exemplo, um nível, para representar de uma maneira simples, a gente escolhe aqui a função tangente. Aquela cujos quadrantes aqui são positivos. Então, sempre que a angulação de desvio é para cá, para a direita, a gente diz que foi um ângulo ou um desvio positivo. Mais 30, mais 45, mais 90 e assim vai.
Quando o desvio é para cá, para a esquerda, no seu ponto de vista, é porque a porcentagem dos canhotos aqui dentro é maior. Então eles empurram a luz para a esquerda. Você diz que o desvio foi negativo. Ó, menos 30, menos 45, menos 90 e assim por diante. Agora, quando a luz passa sem sofrer desvio, retinha, você vê o nível perfeito, é porque a porcentagem de um e do outro é exatamente a mesma. Racemos do latim a uva. Como Pasteur fez isso analisando o ácido tartárico da uva, e na uva a solução era racêmica, ele deu o nome de racêmico. Eu queria que você descobrisse agora se a nossa solução aqui é, enfim, destrógira, é levógera ou é racêmica. Pode ser? Vamos lá? Esse equipamento que eu tenho aqui, tá? Ao invés de ficar assim na horizontal, ele fica na vertical. Na vertical, perdão, ele fica com o risquinho da luz na horizontal, tudo bem? Então fica assim, ó. Se o tracinho que você vai enxergar agora tiver assim, tá vendo? Tudo bem? Você tem um desvio. Se tiver assim, você tem outro desvio. Se tiver assim, é destrógiro, quadrantes positivos, vai estar mostrando no equipamento, você vai ver. Se tiver assim, vai ser levógiro, desvio negativo. Tá? Mas ele vai estar assim. Cada equipamento tem a sua angulação. Bom, veja aqui, eu vou pingar a solução aqui no equipamento. Olhem contra a luz, tá? Ele tem até uma escalinha de porcentagem para mostrar para você. E aí você vai me dizer se houve ou não desvio. Ó, pinguei ali em cima no sensor. Fechou. E aí você só regula aqui a nitidez. Olhem contra a luz. Tá, tá funcionando direitinho. Tá, a porcentagem é pequena porque eu coloquei pouco composto. Vejam se está assim na horizontal, se está para cá, se está para cá o tracinho. Podem observar. E aí você pode ver se é racêmico ou não. Tudo bem? É assim que a gente vê, pessoal. Agora eu queria perguntar para você. Na hora da prova do Enem, você pegou a questão sobre mistura racêmica, levógera ou destrógera, sobre atividade óptica. Você pode pedir para o fiscal, com licença, eu poderia ter minha pasta pegar o meu polarímetro para testar? A resposta é não. Então você vai precisar de dados. A própria questão vai informar para você, foi feito exatamente isso que você está fazendo agora, e a própria questão vai informar para você se o desvio foi para a direita, foi para a esquerda, ou se ele ficou vertical ou horizontal, se ele ficou, enfim, num plano retinho. Tudo bem? Então tem que ser informado. Por que o nome é atividade óptica? O nome é atividade óptica porque ele tem a capacidade de mover a luz. Então a gente chama de atividade óptica. O destrógiro move a luz para a direita, com uma angulação positiva. Então a gente diz que ele é ativo porque ele moveu a luz para a direita. O canhoto, a gente chama de mistura canhota, que é o levógiro, move a luz para a esquerda. A gente diz que o ângulo é negativo, pela explicação dos quadrantes que eu te dei, e chamamos ela de ativa também, porque ela tem a capacidade de mover a luz. Agora, quando a mistura é racêmica, você não tem uma movimentação do ângulo. E se não tem movimentação do ângulo, você não pode chamá-lo de ativo. Você tem que chamá-lo de inativo. Por que inativo? Porque ele não mexe no ângulo da luz. Então, os racêmicos são todos inativos, são misturas inativas, onde você vai ter 50% de cada um deles. Tudo bem, pessoal? Bom, e é só isso? Bom, tem algumas coisinhas mais profundas que o conhecimento sobre os carbonos quirais acabam nos proporcionando. E uma delas é o seguinte: quantos possíveis canhotos e destros uma mesma molécula pode lhe dar? Porque isso é uma coisa muito importante. Eu mostrei para você agora exemplos onde você tem normalmente um carbono quiral e você viu ali um canhoto e um destro. Mas e se a molécula for essa que você está vendo aqui no quadro? Exatamente essa aqui, tá vendo? E aí, essa molécula, ela tem 2 carbonos quirais. Pergunta, quantos canhotos e quantos destros ela pode gerar para você? Quantos desvios para a esquerda diferentes e quantos para a direita ela pode gerar para você? O que você acha? Vamos fazer? Os químicos montaram as possíveis estruturas para essas moléculas e eles perceberam o seguinte:
Ó, que os dados empíricos mostravam para a gente uma pequena progressão geométrica. Quando você tinha um carbono quiral numa molécula, você pode fazer dois opostos, um canhoto e um destro apenas. Só que quando você tem dois carbonos quirais, você consegue 4 opostos, 2 canhotos diferentes e 2 destros diferentes. Quando você tem 3 carbonos quirais, você consegue 8 opostos, 3 canhotos e 3 destros diferentes. Se você parar para observar bem, 2 na 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, ao cubo dá 8, na 4 dá 16, 32 e 64. Você acabou de ver que a progressão que se desenha aqui é uma progressão cuja a variação se dá no expoente, então a gente chama de função exponencial. E a progressão, quando ela dá no expoente, ela não é uma progressão aritmética, ela é uma progressão geométrica. Essa fórmula não vai ser complicada, como algumas PGs que você já fez na vida. Essa fórmula vai ser bem fácil, porque o expoente dessa base 2, ele é condizente com o número de carbonos quirais. Cria-se assim, então, a formulinha que lhe auxiliará no cálculo do número de canhotos e do número de destros que uma molécula tem. O bom e velho 2 na N, onde N é o número de carbonos quirais. Como você tem ali 2 carbonos quirais, querido, nessa conta rápida, a sua resposta será 4 opostos. Destes 4, agora preste atenção, você vai ter 2 canhotos diferentes e você vai ter 2 destros diferentes. Por quê? Ora, porque quando você tem 4 opostos, você vai ter 4 enantiômeros. Ou seja, 2 pares enantioméricos, 2 pares de opostos. Tendo 2 canhotos diferentes, porque cada canhoto vai ter o seu destro respectivo. Então é assim que você faz a análise. E se você quiser calcular o número de carbonos de possíveis misturas racêmicas, é muito fácil. Como uma mistura racêmica requer um par de enantiômeros, ou seja, 2 enantiômeros, você divide a fórmula por 2. Deste modo, você conserva a base e subtrai os expoentes. Por isso vai dar 2 na N menos 1. Portanto, queridos, essa é a fórmula para cálculo dos racêmicos. Agora eu tenho que te dizer uma coisa. Eu não lembro de uma questão para cálculo de racêmico. Tu tem que ser o ser humano mais azarado do mundo para encontrar isso aqui. Então, se cair, você sabe muito bem que a culpa é sua. E a gente tem que assumir a culpa. Tá? Olha, eu tô falando sério, pessoal. Eu não vi uma questão até hoje na URGS, Enem ou derivados para cálculo de racêmico. Nunca vi. E a pessoa tem idade bem avançada, eu posso te comprovar isso. Agora, se cair esse ano, vai ser... Se você tiver capacidade de guardar um 2 na N menos 1, perfeito. É assim que você calcula o número de possíveis misturas racêmicas. Agora, sinceramente, o que a URGS é apaixonada é isso aqui. Eles perguntam sempre assim, quantos enantiômeros eu posso ter? Aí você calcula com 2 na N. Se eu fosse fazer a questão, eu perguntaria assim, ó, quantos canhotos diferentes e quantos destros diferentes você poderia ter? A resposta é 2 canhotos diferentes e 2 destros diferentes. Falando assim, é provável que não haja certa profundidade na fala do professor, porque você não está visualizando. E um grande recurso para a aprendizagem é a visualização. Pensando nisso, nesse possível ou eventual problema, o professor fez um cartãozinho final para mostrar isso para você. Eu prometo que é o último e eu já te liberto. Tudo bem? O nosso cartãozinho final, querido, é esse aqui que vai te mostrar o porquê que são 2 canhotos e 2 destros diferentes. Para tal, seria muito interessante que você abrisse o seu livro na 144, lá onde tem a foto do Nick, tudo bem? E onde o professor escreveu tudo direitinho, transcrevi ali a minha fala e também coloquei ali na verdade não é na 144 não,
Na verdade é acho que é isso aí, 142. Genial. 142. Ali você vai ter tudo bonitinho para você determinar. Vamos lá? Bem devagarinho, então, vamos ver o número de destros e o número de canhotos que você tem aqui na página 142, a página onde você encontra exatamente isso aqui. Tudo bem? Assim. Vamos lá, pessoal. Aqui você tem uma molécula que possui 2 carbonos quirais. Se ela tem 2 carbonos quirais, pela fórmula do 2 na N, ela pode ter 4 opostos, ou seja, 4 enantiômeros. Em outras palavras, 2 pares de opostos ou 2 pares de enantiômeros. Ela vai ter o primeiro parzinho de enantiômeros, já entendi, que a gente pode chamar de canhoto 1 e canhoto 2. Enantiômeros. E vai ter um outro parzinho de enantiômeros que a gente vai chamar de canhoto... desculpa, né? Falei antes, 2 canhotos. Canhoto 1 e destro 1. E um outro parzinho de enantiômeros que você vai chamar de canhoto 2 e destro 2. Assim. E eu desenhei eles para vocês verem que dá para confiar na fórmula. Você não vai desenhá-los nos seus exercícios. Você apenas vai aplicar a formulinha. Vamos chamar esse aqui de canhoto 1, porque ele está na esquerda, e esse aqui de destro 1. E do lado, eu vou chamar esse de canhoto 2 e destro 2. Por que eu vou fazer isso? Veja, porque esse parzinho são espelhados, então são opostos. E aquele parzinho também é espelhado, então são opostos. Entretanto, o canhoto 1 e o canhoto 2 não são espelhados. O canhoto 1 e o destro 2 não são espelhados, bem como o destro 1 e o canhoto 2 e o destro 1 e o destro 2. Assim, tá? Então isso é importante, pessoal, sabe por quê? Porque, infelizmente, na química, eles dão um nome bizarro para isso. Muito feio. Sabe como é que é o nome que eles dão? Dá uma olhadinha ali para você ver. O nome que eles dão é diastereoisômero. É um nome horrível, porque eles são isômeros. Veja, esse aqui tem a mesma fórmula daquele ali, mas eles não são espelhados. Então, como diabos eu chamo compostos que são isômeros, mas não são espelhados? Diastereoisômeros. É o nome mais feio que você vai ver na química toda. Não são espelhados. Como assim espelhados? Entre aspas. Espelhados. Ou seja, não são enantiômeros. Vírgula. Ou seja, não são enantiômeros. Não são enantiômeros. Eu acho que isso aqui não cai muito, tá, pessoal? Chance muito baixa de cair. Na URGS foram raríssimas as questões. A URGS normalmente para no 2 na N, ela adora 2 na N. Quantos compostos ativos você pode fazer? Quantos isômeros ativos você pode ter? Quantos enantiômeros você consegue com essa molécula? Veja que está escrito atividade ótica nesses cardzinhos. Então, você resolve tudo isso com 2 na N. Oi? Aqui no livro está A e B no adiante. E A e B. Pode ser. A e D? Sim, porque A e B, os dois são... A e B. E aí aqui... Eles são enantiômeros. E está no diástero? É verdade. Bom, pessoal... A e B. Isso, muito obrigado. Pessoal, por favor, no livro ali você tem a tabelinha, no diastereoisômero está escrito A e B. Façam ali a correçãozinha, é A e D, né? Porque o A e B são enantiômeros, tá? Peço perdão. Aí, obrigado, Gabi. Bom, pessoal, para fechar aqui, então, a última coisinha que é interessante salientar é que pode haver um fenômeno muito estranho nas moléculas intramolecularmente,
que é um fenômeno chamado de simetria molecular. Você, dentro da própria molécula, com carbonos quirais, pode ter dois carbonos espelhados. Isso vai gerar um composto de atividade iótica zero, ou seja, inativo, por um motivo muito puro e simples. Se esse carbono aqui ele é espelhado a esse aqui, ambos são quirais, quando a luz bate e desvia para a direita aqui, ela é compensada para a esquerda aqui e sai literalmente ilesa. A gente chama isso de composto meso, que é um composto que apresenta simetria intramolecular dentro da própria molécula. Tudo bem? Então, queridos, estes são os isômeros óticos. Essa é a tortura aí da isomeria, como o professor falou para você. Tô mandando aqui para ti esse cartãozinho. Tô mandando isso aqui para você. Tá ali para Ana. E aí a gente vai fechar o nosso estudo de caso, completando um cartãozinho com resumo de tudo, colocando aqui os nossos isômeros óticos, esses dois aqui embaixo, nos lugares corretos deles. Vamos colocar um destro, vamos colocar um canhoto, e aí você já leva também agora esse cartão com a regrinha resumida. Vamos colocar ali um canhoto, vamos colocar aqui um destro, vamos escrever o nomezinho enantiômero e vamos colocar um 2 na N. Enantiômero. Isomeria é muito mais fácil do que parece ser. As perguntas são sempre as mesmas. Por favor, não esqueçam de fazê-las com consulta. Você vai receber o tema agora já à noite. O professor já vai passar o teminha para você se entreter. E como vocês viram, a gente teve ali o pós-teste, né? Um pós-testezinho de orgânica acumulado, porque é interessante você ter um pouco mais de conteúdo de orgânica para poder cobrar um pouquinho mais também. E agora não precisa mais, a gente vai ter pós-testes a cada unidade, como de praxe, porque já, por sinal, elas já são suficientemente extensas.